Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 75 e estamos estudando o capítulo 10, que é o capítulo de encerramento dessa obra. A gente vai ver hoje, gente, um tema super bacana e é um dos tópicos bem curtinhos desse capítulo, que fala sobre você transformar a doença em iluminação. O título do tópico é Transformando a Doença em Iluminação. Esse vai ser o título desse vídeo de hoje. E sendo curtinho, eu vou aproveitar para trazer algumas dicas, falar algumas coisas bem bacanas, extra, livro, para que a gente expanda essas reflexões e a gente possa aprender muito mais. Beleza, gente? Então acompanhem que eu vou trazer sugestões muito boas. Eu já até antecipo, uma das pessoas que eu vou falar hoje, citar aqui, é uma queridíssima terapeuta, já falecida, mas que me inspira muito. Eu já li algumas de suas obras e já aprendi muitas coisas boas com ela, que é a querida Louise Hay. Louise Hay é uma das maiores professoras de meditação que esse mundo já teve e fez uma longa trajetória, de mais de 90 anos, no qual ela ajudou na transformação certamente de milhões de pessoas. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Louise Hay hoje aqui. Então acompanhe que vai ser bem bacana esse estudo de hoje. Viu, gente? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um joinha nos vídeos. É super importante vocês darem um joinha nos vídeos, gente, porque é assim que o algoritmo do YouTube funciona, a partir do número de curtidas. Quanto mais curtidas tem, ele entende que é um conteúdo de relevância e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando sobre espiritualidade, sobre evolução, sobre transcendência, iluminação, esses temas que a gente traz para cá. Então é isso que eu peço de vocês, essa gentileza de sempre dar um joinha nos vídeos, porque vocês vão estar contribuindo para a expansão desse estudo, para que ele chegue para mais pessoas, tá certo? O pessoal do Instagram, que é o Isaías Costa 14, sempre que fica gravado eu coloco lá no IGTV para quem quiser assistir, sempre que quiser. Lá hoje em dia é a rede mais utilizada, é o Instagram, então é uma forma de expandir, chegar para mais pessoas esse estudo. Se quiser acompanhar por lá, fique à vontade pelo Instagram. Convido vocês a me seguirem também. Todos os dias eu compartilho, além desses vídeos, textos, frases, citações, voltadas para o autoconhecimento, para a psicologia, para a filosofia, desenvolvimento pessoal, essas temáticas que eu abordo aqui. Então vai ser bem bacana para que todos nós cresçamos juntos, beleza? Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Vocês podem escolher qual que é melhor para vocês. Tem muita gente que prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá é bacana que vocês podem fazer o download, e com o download ouvir quando e onde quiser, mesmo que não tenham acesso à internet. Você deixa salvo no celular. Então é uma forma muito boa, de você, quando estiver num local que não tem acesso à internet, você utilizar bem o seu tempo, estar ouvindo, estar aprendendo coisas novas, coisas bacanas, certo, gente? Então acompanhe onde vocês acharem melhor, beleza? Então vamos lá começar essa sessão, que é super bacana. Essa temática eu curto muito, é muito dentro das coisas que eu estudo, que eu me aprofundo, então certamente vai ser bem legal. Começa com um questionamento que diz assim: se alguém está seriamente doente e aceita a doença, será que não está abrindo mão da sua vontade de recuperar a saúde? Ainda teria determinação para combater a doença? Aqui essa pessoa está questionando essa questão de você estar doente. Quando você tem uma doença séria, alguma coisa assim, o que você pode fazer, diante das doenças? Então a gente vai falar sobre isso hoje, a partir da visão incrível, do Eckhart Tolle. Ele diz o seguinte: a entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a sua vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo de situação de vida, que já tratamos desse assunto anteriormente.
Ou seja, ele está falando sobre a vida e não sobre a situação de vida. Situação de vida é tudo aquilo que está conectado com o tempo. O tempo é um dos grandes empecilhos para a saúde, porque a doença é um acúmulo de passado ou de futuro. Isso aí a gente já falou bastante em outros estudos, eu estou retomando agora. A gente fica doente por conta de excesso de passado ou excesso de futuro. É assim que começam as doenças, primeiro no nível da mente e depois no nível do corpo. Sempre as doenças começam no desequilíbrio mental, no desequilíbrio emocional, para depois chegar no corpo físico, que é quando não tem mais jeito, né? Você tem que olhar para aquilo ali de um jeito ou de outro, percebe? Ele continua: as doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim, possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção, a menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda, mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. É o que ele está falando, você precisa trabalhar esse olhar de observador, né? Para além de toda e qualquer doença, existe o ser que precisa de observação, que precisa de energia, de atenção. Se você coloca sua atenção no ser interior, já é o começo da cura. Você já vai estar se movimentando para se curar de toda e qualquer doença, entende? Esse é o caminho, a gente olhar para si, trabalhar o olhar de observador. Isso foi uma das coisas que eu mais falei ao longo desses vídeos, né? Que é quando a gente trabalha o observador, é que a gente já está se encaminhando para viver o agora, para viver o momento presente. Se a gente trabalha esse olhar de observador, a gente vai estar muito mais forte. Até a nossa imunidade ela aumenta e a gente fica mais protegido das doenças, entende? Aí ele continua: como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Ou seja, como eu falei, o que alimenta as doenças é o passado e o futuro. Eu até falei mais ou menos assim, né, no estudo anterior, é como se fosse tipo a comidinha que alimenta a doença, o passado e o futuro. Se você retira isso, a doença não tem como ela se alimentar, se retroalimentar, digamos assim, e ela acaba cessando, e a saúde voltando, percebe? É a vivência do agora, da plenitude, que nos traz a saúde. É dessa forma que a gente consegue se livrar completamente de toda e qualquer doença. Acreditar em um rótulo que alguém confere às nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Isso aqui, gente, é fundamental. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia de doença. E aí ele continua, só ler para complementar: deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa, consciente, e use-a para a iluminação. Ou seja, é o que é o cerne desse tópico: a gente utilizar as doenças como uma ponte para a nossa iluminação. Isso é possível, né? Isso aqui é tão legal, gente, que eu até coloquei uma observação aqui para a gente refletir junto sobre isso, né? Porque quando ele fala sobre o apego à ideia de doença, a doença em si, ela já é uma palavra que diz muito. Eu gosto muito de conhecer as raízes das palavras. E a palavra doença, a raiz dela está em dor, né? Quando você está doente, você está cheio de dores. Então você precisa cuidar, né? Você precisa cuidar dessas dores. E olha só que interessante. Quando você fala de cuidar, ela é tipo assim, a etimologia da palavra cura, né? Curar. Quando você cura, quando você cuida,
são sinônimos. Quando você fala de cuidar e de curar, é a mesma coisa. Então a gente cura nossas doenças a partir do cuidado, a partir da atenção que a gente dá. E outra palavra que está dentro disso tudo e que eu acho fantástica para a gente refletir, trazer para cá para a gente pensar um pouquinho, é a palavra enfermo ou enfermidade. Tem muitas pessoas que confundem doença com enfermidade. Existe uma diferença fundamental. E é bacana que vocês saibam, não é todo mundo que fala sobre isso, né? Porque a etimologia, eu sempre digo, gente, que ela é praticamente metade do caminho para a compreensão das coisas. A enfermidade, ela significa negação, esse en vem de negação, in, que significa não, e enfermidade, né, esse fermos, significa de firmeza. Ou seja, quando você é enfermo, quando você está com enfermidades, você está tipo meio solto, você não está com firmeza, você não está com os pés firmes no chão, digamos assim. Você está meio fraco, você está capengando, digamos assim. Então, a enfermidade é diferente de doença. Enfermidade é quando o seu corpo realmente ele está baqueado, digamos assim, ele está sofrendo, né, consequências, está com um monte de sintomas, aí você está enfermo. Doença não, doença é o desequilíbrio, é dor, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional. É daí que vem muitas vezes até a questão da doença mental, né? Quando as pessoas falam, não, doença mental, fisicamente a pessoa não está sentindo nada, o corpo está funcionando perfeitamente, mas ela está cheia de desequilíbrios, ela está com paranoias, ela está com pânicos, ela está com mil e uma coisas, que isso também é doença, porque faz a pessoa sofrer, a pessoa sente dores, digamos assim, percebe? Dores emocionais. Então é bem legal a gente pegar as etimologias das palavras e a gente perceber qual é o caminho da gente se curar, cuidando de si. Como é que a gente cuida de si? Se observando, trabalhar esse olhar do observador. Cuidado tem tudo a ver com o agora, com o estado de presença, percebe? Como tudo está interligado. É muito bacana, gente, quando você reflete dessa maneira, você vê como as coisas são interessantes, né? Então eu estou procurando trazer de uma forma super legal, né, diferente, né, para que você reflita, né, sobre isso. A etimologia nos ajuda imensamente, certo, gente? Então, resumindo tudo, a ideia é essa, a gente se olhar, se observar, trabalhar o amor próprio, o autocuidado, porque é dessa forma que a gente vai estar se ancorando no momento presente e podendo viver com plenitude. Ou seja, é o caminho para a iluminação. As doenças, eu já falei isso lá para trás, elas são sinalizadores. Elas sinalizam onde é que você tem que prestar atenção, onde é que você tem que colocar mais energia, onde é que você está precisando de transformação. E quando você fizer isso, pronto, a sua vida vai para um outro patamar de consciência. Ou seja, você está utilizando a doença como um degrau para a iluminação, percebe? Essa é a ideia central do que o Eckhart Tolle está nos trazendo. Espero que vocês estejam conseguindo compreender, tá bom? Aí ele continua. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado. É aquilo que eu falei num dos últimos vídeos, num dos vídeos mais recentes. A gente muda o mundo na mudança da mente, né, do nosso mundo. Parafraseando Gabriel Pensador. Toda transformação acontece de dentro para fora, né? Para que você consiga essa iluminação, a mudança ela é pessoal. Não adianta você esperar que venha do céu, que venha que caia das nuvens. É o seu caminho, é através do seu processo que essa iluminação pode acontecer. E a doença, ela pode ser, né, um acelerador, digamos assim. Tem muitas pessoas que a partir de muito sofrimento elas mudam de vida, né? Esses dias eu estava até atendendo uma pessoa, né, com psicanálise, e estava falando sobre uma frase fantástica do Dalai Lama. O Dalai Lama, ele tem uma frase bem conhecida que fala sobre o sofrimento como um professor, como um mestre. A frase do Dalai Lama, ela diz assim, né, resumidamente, os anos em que eu mais sofri também foram os anos em que eu mais aprendi, entende? Eu acho essa frase incrível, gente. Ela parece poesia, né? Aquela frase que dá vontade de você moldurar e botar na parede do seu quarto.
né? Os anos em que eu mais sofri também foram os anos em que eu mais aprendi. A doença, ela tem esse papel, né, de nos mostrar esse caminho para o nosso crescimento, para a nossa transformação e para a nossa iluminação. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia central e vamos continuando. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem do espelho. Isso aqui é muito bacana, porque tem pessoas que realmente fazem isso às vezes. Elas estão com tanta raiva de si que elas descontam no espelho. Elas olham a imagem no espelho, ficam com tanta raiva de si que aí dão um murro no espelho, quebra tudo, se corta. Percebe? Quando você faz isso, quando você ataca a sua imagem no espelho, é só autodestruição. Você está só se ferindo, né? Você vai ficar com um corte fundo na sua pele, que vai levar um tempão para cicatrizar, né? Falando isso, até me lembrei, né? Um dos primeiros episódios lá da série Black Mirror, né? Da Netflix, tem uma cena dessa, né? O cara tá super raivoso, tá pé da vida, dá um murro no espelho, né? E aí se corta todo, né? Inclusive essa série, gente, é bem bacana, porque no slogan dela tem isso, um espelho quebrado, né? E aí fala sobre isso, os desequilíbrios, né? Quanto mais desequilibrado você for, mais você vai, assim, através das suas atitudes, se autodestruir. Então não é isso que a gente quer. O Eckhart Tolle traz isso no livro só para mostrar, né, o grau de inconsciência que as pessoas estão na sua maioria, né? E aí você precisa olhar mais para si, trabalhar esse olhar de observador que eu já falei várias vezes hoje, e assim aos pouquinhos ir transformando o seu mundo de dentro para fora. Esse é o caminho. E aí ele continua: é exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Era o que eu estava falando, você só vai conseguir se estressar mais ainda, se cortar, né? Vai levar um tempão para você recuperar, né, desse corte, né? Você vai ter que comprar outro espelho, vai gastar um dinheirão, né? Vai sujar a casa toda, pode ficar caco de vidro no chão que vai cortar os pés de outra pessoa. Percebe a avalanche de coisas que pode acontecer por conta da ignorância, entende? Então o que ele coloca aqui é super bacana, esse exemplo do espelho, de você quebrar um espelho, porque ele remete a tudo isso, né? A sua trabalheira, depois que você quebra o espelho e se corta todo, é muito maior do que se você respirasse, né? Se centrasse, né? Olhasse mais para si e percebesse que está em você. Toda e qualquer mudança parte de você, certo? Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. Entende? Essa imagem do espelho, gente, é tão bonita, tão incrível, porque o espelho é muito usado até mesmo dentro da psicologia, nos processos de projeção. Eu já falei aqui também sobre os processos projetivos. A projeção é como uma imagem de espelho, né? Se você é uma pessoa que busca essa iluminação, né, que busca esse crescimento espiritual, a sua imagem do espelho vai refletir um ser de luz, vai refletir um ser iluminado. Mas se você está na ignorância, está na raiva, está no ódio, ao você ficar nessa cara sisuda de raiva na frente do espelho, o que vai aparecer? Exatamente isso, entende? Ela vai só refletir essa raiva, esse ódio, essa inconsciência. Então como é que a gente faz? A gente precisa se trabalhar, e é nessa hora que eu queria trazer para vocês, gente, o que eu falei lá no começo, né, da Louise Hay. A Louise Hay, gente, é uma das maiores terapeutas que já passou por esse mundo. Ela morreu há alguns anos e é famosa uma meditação que ela faz chamada meditação do espelho. É uma meditação para trabalhar o amor próprio, a autoconfiança, né? Muitas pessoas que antes eram super travadas, não se amavam, eram muito tímidas e tudo mais, fizeram esse exercício e mudaram de vida. Ela conta nos seus livros, nas suas palestras, que às vezes grandes palestrantes, pessoas assim de renome mundial, antigamente tinham um monte de travas, tinham um monte de medos,
fizeram esse exercício da meditação do espelho e se transformaram completamente, se transformaram em grandes palestrantes, pessoas mundialmente conhecidas. E aí é só para exemplificar o quanto essa meditação da Louise Hay, a meditação do espelho, né, que foi assim dado a ela esse título, né, como sendo a pioneira, digamos assim, é muito transformadora, né? E inclusive eu vou mais além, gente. A gente sabe que no YouTube ele tem aquelas políticas de privacidade e dos direitos autorais, né? Esse vídeo, como eu não sei, né, se ele tem essa questão de direitos autorais, para evitar esses problemas de o vídeo cair, ser derrubado, essas coisas, eu vou colocar essa meditação junto do podcast, ao final do podcast. Eu já fiz isso outras vezes, né, em estudos anteriores, colocando músicas. Nesse em especial, eu vou colocar essa meditação guiada do espelho da Louise Hay. Então eu até convido vocês, gente, se vocês quiserem acompanhar ao final essa meditação sem ter que pegar o link do YouTube, vocês podem também. Vocês podem ouvir acessando o podcast, tá certo, gente? Então, lá no final, para quem estiver no podcast, vai ter essa meditação guiada do espelho, que é incrível, gente. Ela é extremamente transformadora, tá certo? Fica o convite para vocês acessarem lá, ou se quiserem, vai estar aqui embaixo na descrição o vídeo para vocês verem pelo YouTube, né? Eu particularmente prefiro ouvir, né? Porque meditação guiada você fecha os olhos, né? Você se concentra, as imagens é o de menos, o mais importante é ouvir mesmo, tá certo, gente? Então conheçam, né? Se aprofundem, internalizem essa mensagem poderosa que é essa meditação do espelho. Utilizar todo esse poder do espelho a seu favor, para que ele reflita só a luminosidade que existe em você e faça crescer essa luminosidade, né? Eu já falei várias vezes que nós somos sombras e luz. O espelho ele pode refletir nossas sombras, mas a gente pode optar pelo autoconhecimento, pelo amor próprio, pelo desenvolvimento pessoal. A gente pode optar por ele refletir a nossa luz, refletir a nossa luminosidade, tá certo? A Louise Hay, gente, ela é incrível. E além disso, eu também vou colocar uma outra sugestão, né, que eu, antes de fazer esses vídeos, gente, já há um bom tempo, eu gravo podcasts, né, na internet, lá no meu canal, né, no Para Além do Agora. Tem um podcast super bacana que eu me inspirei na Louise Hay, que são os 12 mandamentos do amor próprio. Esse é o título do podcast, os 12 mandamentos do amor próprio. Eu também vou colocar aqui embaixo na descrição para que vocês ouçam, né, e se aprofundem, né, nessas reflexões, porque muito, gente, do que a gente está vendo aqui hoje é através do amor próprio, é através da autoconfiança, né, desse desenvolvimento pessoal que a gente traz, a gente promove mais saúde para a nossa vida. Então tá tudo junto, tá tudo interligado. Eu trouxe essas sugestões para cá porque eu sei que elas são super afins, elas se conectam com tudo que eu estou falando agora. Quanto mais amor próprio, mais saúde você tem. Isso é um fato. Se você observar pessoas que realmente têm esse amor próprio, elas refletem saúde. Elas refletem essa luz, né? Essa luz de Deus, essa iluminação, percebe? Então eu também vou deixar essa dica aqui na descrição. Ouçam esse podcast, ele é bem bacana, né? Ele foi quase o tempo de um vídeo desse, né? Foi bem longo, falando sobre esses 12 mandamentos do amor próprio. Tranquilo? Então vamos lá continuar. Ele diz, o Eckhart Tolle, a doença não é o problema, você é o problema, enquanto a mente estiver no controle. Quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma. Não sinta culpa de nada. É aqui que muitas pessoas ficam meio que se atolando na lama. Elas ficam se culpando, elas ficam achando ruim porque ficaram doentes, elas ficam achando que perderam produtividade, elas vão ser dispensadas do trabalho, elas ficam com mil e uma coisa, né? Colocando minhoca na cabeça, como se diz popularmente. Elas ficam achando que o mundo vai desabar porque elas estão doentes. Isso é você se culpar, é você jogar mais peso em cima do sofrimento. Você já está sofrendo e você ainda joga mais peso, né? Mais lenha na fogueira, como se diz, para poder demorar mais ainda a ficar bom. Então não se culpe, não fique achando que você é tipo um perdedor, enfim, isso não ajuda, pelo contrário, só atrapalha. É trabalhar a aceitação. Quanto mais a gente trabalha a aceitação, mais rápido
a gente fica bom, a gente se cura, e a gente volta para um estado de equilíbrio, percebe? Não culpe a vida por tratar você tão mal, mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Quando a gente fica se culpando, esses são processos de resistência. E é a partir da aceitação que a gente vai transformando isso. Quanto mais a gente aceita, a gente vai se transformando. Isso que eu falei agora, eu estou meio que parafraseando um dos pensamentos mais conhecidos do Carl Jung. Aquilo que a gente aceita nos transforma, né? Aquilo que a gente resiste, persiste. Entende? Então, a doença é a resistência e vai persistir por mais tempo, o estado de doença. Mas quando a gente aceita, sem se culpar, sem ficar assim, se lastimando, reclamando, a gente está a um passo da transformação, da iluminação. Percebe? Esse é o caminho, gente. É simples, falar é mais fácil, mas na prática exige bastante. Mas você está aqui, você está acompanhando esses estudos, eu creio que seja para isso, né? Você quer se ver melhor, né? Você quer trabalhar esse olhar de observador e se transformar. Esse é o caminho, gente. Aí ele continua: não culpe a vida por tratar você tão mal, mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim para acontecer, no que acontecer na sua vida, para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Isso aqui é fundamental, retirar o tempo da doença, porque as doenças, como eu falei, se alimentam de passado e de futuro. Quando você retira o alimento das doenças, você fica bem, você fica curado. Então retire o tempo, esse tempo psicológico da doença. É daí que vem a cura. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção interna do momento presente e veja o que acontece. Isso aqui, gente, é tipo, ele está trazendo de volta, né, trazendo à tona coisas que ele já falou antes, né, nesse livro. Então, como já são muitos estudos, esse é o de número 75, né, para que você não fique olhando todos os estudos para ver onde é que ele falou sobre isso, eu vou facilitar a sua vida, digamos assim, e falar qual foi o estudo que eu abordei isso com mais profundidade, tá bom? Foi o de número 64. O estudo de número 64 que fala sobre a impermanência e os ciclos da vida, né? É o vídeo que tem esse título, a impermanência e os ciclos da vida, e nele eu aprofundo muito mais essa questão das doenças e como você sair delas retirando o tempo, retirando essa conexão mental, né, com esse tempo psicológico de passado e de futuro. Essa conexão que é puro ego, é o ego falando. É você colocar o ego de lado e dessa forma se ancorar no momento presente. Então quem quiser se aprofundar nisso, está lá no estudo de número 64, a impermanência e os ciclos da vida, tá certo? E aí aqui ele já vai para o final, como eu falei para vocês, é uma sessão mais curta, mas não menos profunda. Vocês verem como é muito profundo o que ele está trazendo. Tudo aquilo que ele traz nesse livro, gente, é de uma riqueza imensa. Então eu trouxe outras fontes, né, para que a gente amplie essas reflexões. Ele diz: você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que nesse momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença, entre aspas, não tem nada a ver com quem você realmente é. Ele termina essa sessão fazendo uma crítica super válida e que, inclusive, gente, é mais comum do que a gente pensa. Tem muitas pessoas que elas se veem como doentes. Elas têm essa identidade: eu sou doente. Elas falam com todas as letras. E aí o que é isso? É o ego falando. Quando o ego toma de conta, você pode, inclusive, pegar um personagem, criar um personagem de uma pessoa doente. E muitas vezes se utilizar disso, às vezes até para benefício próprio. Uma vez eu escrevi um texto falando sobre isso. Era o texto Não queira ajudar quem não quer ser ajudado. Um texto que viralizou na internet. E eu falava sobre isso. Uma pessoa que uma vez eu vi e era moradora de rua. Ela, tipo assim, era o ganha-pão dela, digamos assim. Era pedir
na rua, porque ela tinha tipo uma ferida na perna, uma coisa assim. E aí tiveram pessoas que se voluntarizaram, digamos assim, para ajudá-la, para que ela se curasse dessa ferida, levasse para o hospital e tudo mais. E ela não quis de jeito nenhum. E aí ela falou, não, isso aqui é o meu ganha-pão, sem isso, o que é que eu vou fazer da minha vida? São escolhas, percebe? Então ele termina essa parte do vídeo trazendo essa crítica, né? Uma crítica que nem todos fazem, mas que ela é super importante, né? Você não se identificar, né, com esse olhar, né, com essa personagem doente, porque isso só afasta você da iluminação. Beleza, gente? Então, com isso a gente conclui esse estudo de hoje. É um pouquinho mais curto. E para a galera que estiver no podcast, vocês vão terminar assistindo, quer dizer, ouvindo na realidade, né, essa mega meditação guiada da Louise Hay, que é a meditação do espelho. Beleza, gente? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.